Graça e paz, irmãos, amigos que acompanham de segunda a sexta-feira a Constante TV. Nós, Igreja Batista de Constantinópolis, comprometidos com a missão da Igreja, queremos levar o Evangelho aos quatro cantos deste mundo, deste planeta, para que as nações ouçam a palavra de Deus. Por isso, eu quero convidar você a inscrever-se no canal da Igreja, a ativar o sino e a compartilhar. Some conosco, divulgando a Constante TV, uma TV missionária, uma TV que é uma bênção para você. Hoje, programa Aroma de Vida, o primeiro programa da grade de segunda-feira que abre os demais programas que serão apresentados durante toda a semana. O programa Aroma de Vida tem como propósito fazer a exposição bíblica. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem vida, ela é vivificadora. Por isso, deve ser pregada. A pregação a serviço da palavra, expor as Escrituras Sagradas. E estamos dedicando neste programa a exposição da primeira carta de Pedro. Já fizemos a exposição completa do capítulo de número 1, 25 mensagens, verso por verso, 16 mensagens no capítulo 2, verso por verso. E hoje começaremos também a considerar e a expor o terceiro capítulo desta carta magnífica e fabulosa. Por que afirmo isso sobre a primeira carta? Porque ela vem ao encontro das necessidades da Igreja e do povo de Deus. Os destinatários originais desta carta, eles estavam sendo perseguidos, não pelo Estado, não pelas instituições, mas pela sociedade civil, por vizinhos, por parentes, por amigos, pela cultura que rejeitava a fé cristã, não se conformava com a conversão deles à fé em Cristo Jesus. Por isso, difamavam, caluniavam, desprezavam os cristãos. E nós hoje estamos vivendo num momento muito parecido. Ainda não temos uma perseguição estatal promovida pelas instituições, mas percebemos que a cultura está se tornando anticristã. Há uma onda de cristofobia na nossa cultura, nas universidades. Os valores cristãos estão sendo rechaçados, rejeitados e contestados. Outrora não eram assim. Portanto, nós também estamos passando por um momento de aversão de grandes setores da sociedade contra a fé cristã, os valores bíblicos da palavra de Deus. Assim sendo, guardando as devidas proporções, temos um contexto semelhante, não exatamente igual, mas semelhante ao contexto dos destinatários originais da primeira carta de Pedro. Neste capítulo 3, o apóstolo Pedro vai falar sobre o casamento, a família, a mulher, o marido. E isso é fabuloso. Por quê? Porque Deus não nos deixou a esmo, sem orientação, sem norte. Para cada aspecto importante da vida, Deus providenciou orientação, instrução. O apóstolo Pedro, ele deu a primeira grande orientação, o princípio geral, para que os cristãos se submetessem, fossem submissos e se sujeitassem às autoridades humanas divinamente constituídas. É o princípio geral. Depois, ele se dirige aos cristãos que eram escravos, para que eles fossem submissos aos seus senhores, não só aos bons, mas também aos maus. E agora, o apóstolo Pedro, ele nos apresentará
o dever que as esposas, as mulheres casadas, as mulheres cristãs que amam a Deus e a sua palavra e estão dispostas e comprometidas com a obediência à sua vontade, elas deveriam igualmente submeterem-se e serem submissas aos seus maridos, aos seus esposos. Vamos ver então o que está escrito nas Escrituras. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos de número 1 e 2. Diz assim o Senhor, pela instrumentalidade de Pedro: mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. Vejam bem, Pedro se dirige agora às mulheres. Como disse, ele se referiu diretamente a todos os cristãos, homens e mulheres. Disse ele: sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor. Ele disse: servos, sujeitai-vos com todo temor a vossos senhores. Então ele diz: mulheres, do mesmo modo, igualmente, semelhantemente, assim como todos devem se submeter às autoridades constituídas por Deus e os escravos aos seus senhores, semelhantemente, do mesmo modo, igualmente, as mulheres casadas devem se submeter aos seus maridos. Cada uma de vós seja submissa ao marido. Esta palavra, nos ouvidos das mulheres da nossa cultura, soa como algo repugnante, gerando aversão e rejeição, porque elas associam submissão à inferiorização, à humilhação, à desigualdade, a tratamento injusto, opressivo, determinador por parte do marido. A mulher como se fosse capacho, a mulher como se fosse alguém sem valor ou de valor reduzido ou menor. Mas nas Escrituras Sagradas, esse tipo de associação com a palavra submissão jamais existe. Jesus foi submisso ao Pai, que o orientava, e ele não era Deus menor, Deus inferior, ele era tão divino quanto o Pai. Portanto, devemos romper com os condicionamentos culturais. As mulheres cristãs casadas devem buscar na palavra de Deus o conceito de submissão. Deus criou tudo, Deus criou todas as coisas. A vontade de Deus, segundo a criação, é que o homem cumpra o papel de líder. E se ele é o líder divinamente instituído e constituído, então a esposa será liderada. A sua submissão é acatar a liderança do seu marido. Portanto, nós temos aqui mais um mandamento. Nós temos aqui mais uma ordem de Deus. Nesta carta, nós já vimos que, em sua primeira parte, o apóstolo Pedro estabeleceu o alicerce, a doutrina da salvação. E sobre essa doutrina, então, Pedro começa a apresentar todos os deveres, todos os mandamentos de Deus que se tornam deveres para todos os cristãos. Já vimos 18 deles. Vejamos, nós temos na nossa tela 18 mandamentos que nós já consideramos. O 19º mandamento é esse: mulheres, sejam submissas. Observem quantos mandamentos Deus nos dá nesta carta. Muito bem,
Esse é o mandamento de Deus, o 19º. Cada uma de vós seja submissa ao marido. No próximo slide, nós poderemos compreender melhor este mandamento da submissão. Qual a razão da submissão? Deus, na criação, atribuiu papéis diferentes ao homem e à mulher. Basta ler o livro de Gênesis e nós encontraremos que Deus primeiro criou o homem. O Todo-Poderoso, o Altíssimo, poderia ter, se assim tivesse desejado, criado ambos, homem e mulher, simultaneamente. Mas ele primeiro criou o homem, ele deu ao homem orientações, deu ao homem ordens e depois ele criou a mulher. E Deus deu ao homem o papel da liderança e deu à mulher o papel de auxiliadora do homem. Então, a razão por que as mulheres cristãs deveriam se submeter, se sujeitar aos seus maridos, não era porque o apóstolo Pedro era machista. Isso não era uma orientação humana, é um princípio da criação. E se elas eram cristãs convertidas genuinamente, o prazer de toda pessoa salva pela graça por meio da fé é engrandecer a Deus, é honrar a Deus com obediência. E quando mulheres se convertem e aprendem que o Deus Todo-Poderoso, em sua infinita sabedoria, ele atribuiu papéis diferentes e que o papel do homem é liderar e o da esposa será auxiliadora, submissa à liderança do homem, elas obedecem porque essa razão é divina e elas querem, elas têm prazer. Jesus disse: se me amais, obedecereis aos meus mandamentos. O apóstolo João deixou claro que os mandamentos de Deus não são penosos, eles não são um castigo, eles não são um fardo para serem obedecidos. Quem é convertido obedece com alegria, porque crê que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Agora, o apóstolo Pedro, ele apresenta um propósito específico da submissão. Vejamos, propósito da submissão. Vejam lá, ganhar o marido para Cristo. Como? Sem palavras. Como? Pela conduta da mulher. Muito bem, é isso que precisa ficar bem claro no coração das mulheres cristãs. Queridos, nós aprendemos nas Escrituras que a obediência aos mandamentos de Deus traz bênção. Imaginem as mulheres que se converteram, mas seus esposos não se converteram. Por isso Pedro diz, para que, indicando propósito, também, se algum deles não obedecem à palavra. O que caracteriza a conversão, ou o que é a evidência externa da conversão genuína, é a obediência. A obediência não salva, mas os salvos obedecem. Quando uma pessoa afirma ser cristã, mas não obedece aos mandamentos de Deus, é possível interrogar e colocar em xeque se ela verdadeiramente teve ou não um encontro com Cristo. Ora, haviam mulheres cristãs casadas com homens que não obedeciam à palavra, ou seja, não se converteram. Continuavam mergulhados no seu paganismo idólatra, imoral. E eles desobedeciam ao Evangelho, não aceitavam a mensagem do Evangelho. E as mulheres, se elas se tornassem submissas aos seus maridos, elas teriam um testemunho poderoso para impactar a vida e o coração dos seus maridos desobedientes ao Evangelho.
pressupõe que eles ouviram também o Evangelho, mas elas obedeceram, se arrependendo e crendo, e eles não. Então, como elas poderiam ganhar o testemunho? Isso aqui é fundamental. A grande preocupação do apóstolo Pedro é com o testemunho. Isso é muito importante. Pensar no testemunho, a vida como base daquilo que é dito, a vida que pode ser observada. Estes homens não obedeciam à palavra, mas se as esposas quisessem ganhá-los, elas teriam que viver o Evangelho dentro do lar. Imaginem aquelas esposas que eram insubmissas, que eram mulheres competidoras dentro do lar, eram mulheres que geravam atritos, discórdias, divisão e desunião, brigas no seio do lar, por serem insubmissas à liderança dos seus maridos. Agora, esses maridos observariam que elas, após obedecerem à palavra e se converterem a Cristo, elas mudaram. E a evidência da transformação espiritual, da salvação, é a obediência. Então, elas começariam a obedecer, a se submeter à liderança dos seus esposos, não de cara feia, não de cara amarrada, não contra a sua vontade. Já viram um filho, uma filha que acaba obedecendo às orientações dos pais, mas você vê no semblante a contrariedade, o aborrecimento, fazendo as coisas mal feitas ou de má vontade? Pois é, se elas passassem a ser submissas, não por medo de retaliação dos maridos, mas uma submissão voluntária, espontânea, alegre, sabendo que primeiro elas estavam obedecendo a Deus, que estabeleceu seus maridos como líderes. Esses homens, ao observarem essa transformação, ficariam impactados. Eles diriam: como ela mudou? Ela não era assim. O nosso lar agora desfruta de paz e harmonia, porque a esposa parou de contender, de atropelar a liderança do seu esposo. Infelizmente, a queda trouxe danos para todos os relacionamentos, e o principal deles, o matrimônio. Homens não assumiram a responsabilidade de serem líderes, mulheres que não aceitam ser submissas à liderança dos seus maridos. E o resultado é conflito, brigas, desentendimentos, infelicidade, separações, divórcios, gerando a desestruturação da sociedade, porque uma família desestruturada ou famílias desestruturadas, elas irão também desestruturar a sociedade, com graves e nefastas consequências para a vida emocional dos filhos. Então, o mandamento, o 19º, mulheres, cada uma de vós, diz o apóstolo Pedro, seja submissa ao marido. Por quê? Porque Deus, na criação, assim determinou. Com que propósito? Para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra. Esta palavra, ganhar, este verbo, ele é interessante. Significa obter vitória, significa conquistar. A mulher que ama o seu esposo, que encontrou-se com Cristo, que tem agora certeza da salvação, ela deseja ardentemente ver o seu marido aos pés do Salvador, encontrando-se com ele, tendo seus pecados perdoados, tendo a promessa e a certeza da vida eterna. Ela quer ganhar, ela não quer perder o seu marido. Ela não está agora disputando, guerreando com ele dentro do lar por questões internas
dentro de casa, ela quer ganhar o coração dele para Cristo, a sua vida para Cristo. E isso é tão interessante que nós encontramos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, com essa mesma esperança, essa mesma expectativa e essa mesma determinação. Vejamos. Paulo disse: pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos, para, observem aí sublinhado, ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Observaram por 3 vezes o verbo ganhar sublinhado. Agora, na continuidade, ele diz, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Portanto, o apóstolo Paulo, ele falou 5 vezes em 2 versículos, ele usou o verbo ganhar. Ele queria ganhar vidas para Cristo. Ele se tornou tudo para todos. Ele queria ser usado por Deus como um instrumento de salvação, conquistar vidas para Cristo. E uma mulher cristã salva, regenerada, redimida, que teve a sua vida purificada pela obediência à verdade, ela tinha no coração a vontade de ver o seu esposo também convertido. No entanto, ela precisava de sabedoria. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa. Deus não deixou nenhum aspecto da vida sem orientação. E a orientação para mulheres que provavelmente, junto com seus maridos, ouviram o Evangelho. Elas se converteram, eles não. E a sua submissão impactaria, seria um testemunho tão poderoso para os seus maridos que iria ser usado por Deus para ganhar os seus maridos. A tendência da mulher é falar e, às vezes, se exceder no falar, no afã de querer ver o seu marido convertido, tentar pressionar, insistir, pressionar, constranger. E o apóstolo Pedro está dizendo, não faça assim. Mulheres cristãs, sejam submissas aos seus maridos, para que vocês possam ganhá-los para Cristo, como, disse ele, sejam ganhos sem palavra alguma. Nem todos os maridos queriam ouvir. Alguns deles poderiam se tornar retaliadores, poderiam ficar irritados com a pregação. Então, elas deveriam testemunhar. Maridos que estivessem abertos a ouvir, com sabedoria, as mulheres do passado e do presente poderão compartilhar na dose certa, na medida certa. Mas aqueles maridos que são avessos, que não querem saber, demonstram ojeriza, demonstram descontentamento, a mulher deve calar-se, sem palavras, a sua vida. Por isso Pedro disse, sem palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, sejam ganhos como? Pela conduta. Sem palavras é um dos modos. Pela conduta de sua mulher. Esta palavra, traduzida aqui por conduta, ela já apareceu algumas vezes nesta carta. Vejamos 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Está escrito neste texto sagrado, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Observaram? Esta palavra é a mesma que em 1 Pedro 3, versículo 1, é traduzido por conduta. Deus ordena a todos os cristãos, isso inclui os homens, também as mulheres,
Todos os cristãos devem ser santos em todo o seu procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. No versículo 18 está escrito: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver. Aqui, a mesma palavra traduzida por conduta em 1 Pedro 3,1 e procedimento 1 Pedro 1,15, aqui foi traduzido como maneira de viver, de proceder, de se conduzir, recebida por tradição dos vossos pais. Vejamos mais um versículo. Em 1 Pedro 2,12 está escrito: seja correto o vosso procedimento. Aqui o tradutor, mais uma vez, traduziu o mesmo termo, conduta, maneira de viver, por procedimento. Então, todos os cristãos, não apenas os homens, as mulheres também, deveriam ter um procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Assim, o apóstolo Pedro está dizendo: pela conduta de sua mulher. Não adianta falar e não ter uma vida que exemplifica, que demonstra o encontro com Cristo. A conduta da mulher, o procedimento da mulher, o modo como a mulher, agora convertida, ela viveria dentro do lar, impactaria o coração do marido. E o apóstolo Pedro, ele acrescenta dizendo no verso 2: ao observarem vossa conduta pura em temor. Observem, os maridos, disse Pedro, ao observarem. Todos nós observamos como as pessoas agem, reagem, se conduzem, procedem, como é a maneira delas de viver. Muitos deles estavam acostumados a ver uma mulher rixosa, briguenta, contestadora, desobediente, atropelando as orientações e a liderança do marido, mas agora elas se converteram. Agora, alegremente, de boa vontade, espontaneamente, a conduta delas é diferente. Agora elas estão sendo submissas aos seus maridos. E eles iriam observar, porque a conduta é um fato concreto, passível de ser constatado pela observação. E o que eles observariam na conduta? A conduta pura da mulher. Esta palavra indica integridade, lealdade e fidelidade. Uma mulher que tem uma conduta pura é uma mulher que sabe se comportar em relação ao sexo oposto. É uma mulher que não é leviana, que dá liberdade a outros homens, que não dá intimidade. Ela tem uma conduta pura. Esta palavra aparece em 1 João, capítulo de número 3. É muito interessante o que está escrito nas Escrituras, em 1 João 3, versos 2 e 3. O apóstolo João diz: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Observaram? Jesus é puro. E quem tem a esperança de vê-lo para se tornar como ele é, já começa a se purificar. A vida cristã sobre a face da terra, a partir do momento que encontramos Cristo, entramos num processo de purificação, de limpar nossa vida da sujeira moral, dos comportamentos, dos procedimentos e das condutas imorais e reprováveis. E Pedro está dizendo: os maridos observarão a conduta da sua esposa, a sua submissão, a conduta pura, a sua lealdade, a sua integridade, a sua fidelidade.
e eles ficariam impactados, e eles diriam: realmente, a fé cristã, Jesus Cristo transforma, o Evangelho muda, e eu estou vendo na minha esposa essa mudança. Ela agora é submissa à minha liderança, e ela agora tem uma conduta elevada, ilibada, uma conduta pura. E diz o apóstolo Pedro também, em temor. E nós encontramos nessa mesma carta, 1 Pedro capítulo 1, um verso que nos faz lembrar. Pedro disse: e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E ele está falando para todos os cristãos. É assim que todos os cristãos devem viver, andar, se conduzir e proceder, com temor a Deus. Por quê? Porque se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, o mesmo Deus que é invocado como Pai, ele é justo juiz, que julga a cada um de acordo com as suas obras, sem acepção de pessoas. Portanto, andai com temor. As esposas, elas deveriam ter uma conduta em temor a Deus. Jó temia a Deus, por isso ele se desviava do mal. O mal estava aqui, ele ia para lá. O mal estava cá, ele ia para lá. Se desviava do mal. Essa é a característica de quem tem temor a Deus. Portanto, a grande preocupação do apóstolo Pedro é com o testemunho, o poder impactante do testemunho na vida dos ímpios. Aqui, maridos ímpios, pagãos, descrentes, incrédulos, que ouviram, junto com suas esposas, o Evangelho, mas não obedeceram à palavra. Elas se converteram pela graça de Deus. E agora, certamente, elas gostariam de ver os seus maridos salvos, exatamente como elas, mas teriam que ter sabedoria. Então, o princípio geral para todas as esposas, de maridos crentes ou de maridos descrentes, sejam submissas. Isso não é invenção da igreja, não é invenção dos homens, não é invenção dos apóstolos. Deus criou, Deus em sua soberania e sabedoria deu ao homem o papel de líder, liderar. Todo bom líder ouve os seus liderados, dialoga, conversa, considera no seu coração, mas a decisão final lhe cabe, porque ele é o líder. E toda a responsabilidade pela decisão tomada recai sobre ele. Nessas horas, muitos não querem ser líderes. As pessoas querem mandar, decidir, mas não querem arcar com o ônus, o peso, a responsabilidade, a prestação de contas. Porque se a decisão for certa, louvado seja Deus. Se ela foi errada, prestação de contas por ter orientado equivocadamente a família. Portanto, as esposas devem ser submissas, respeitar, não atropelar a liderança dos seus maridos, dialogar para chegarem ao denominador comum, mas quando não se chega a esse acordo, então cabe ao homem a palavra final, a decisão final, e as esposas devem ser submissas à liderança dos seus maridos. As que têm maridos não crentes não devem insistir, falar, constranger, irritá-los, tentando convertê-los. Quem converte é Deus. Deus usará a submissão da esposa ao seu marido como um poderoso instrumento para ganhar o coração dele. Deus usará a conduta pura e em temor da esposa para ganhar o coração do seu marido. Portanto, é Deus quem salva, Deus usará a submissão, a conduta pura em temor que será observada e constatada pelo marido. E ele poderá dizer: eu quero esse Jesus Cristo que transformou a minha esposa. A minha oração é que a sabedoria de Deus, através da sua palavra, encontre lugar na nossa vida, porque o que caracteriza
uma pessoa convertida é o amor à palavra, o amor aos mandamentos de Deus e a submissão a eles. Portanto, vimos hoje o 19º mandamento da primeira carta de Pedro. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.